Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa casa de oração. E é com muita alegria que nós vamos falar mais uma vez do Evangelho de Jesus. E o capítulo da noite é o capítulo 5, que ele fala: bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo, ele é um capítulo que vai nos falar sobre a dor. E ele vem, o nosso codificador, Kardec, ele vem aqui explanar e esclarecer sobre essa dor, o que é compreender a dor. E esse tema, ele é tão atual nesse momento de uma transição planetária como nós estamos passando, onde a infelicidade tem aumentado de forma exponencial por todo o planeta. Aí vocês podem dizer, como que nós vamos medir o índice de infelicidade? Basta ver o grande aumento que teve no número de suicídios. E isso tem acontecido por todo o planeta. No nosso país, esse número tem aumentado de forma assustadora. E também aumentou muito nas faixas etárias mais baixas. Hoje nós vemos crianças de 13, 14 anos cometendo suicídio. Mas isso também não é um fenômeno apenas e tão somente nessa faixa de idade. Existe um fenômeno também que tem ocorrido na faixa dos idosos, onde as pessoas também perderam a esperança, o propósito na vida, a perspectiva. O Brasil, ele já se tornou um dos países que mais consomem remédios para as chamadas dores. Hoje é muito fácil encontrar pessoas que tomam remédios para dormir e não conseguem mais ficar sem esses remédios. O que está acontecendo com a gente? A doutrina espírita, ela é colocada como a terceira revelação. É o nosso consolador prometido. E ela não é um consolo para os espíritas. Ela é um consolo para os espíritos. Espíritos encarnados e desencarnados. E quando eu falo espíritos, somos todos. Uma coisa que nos foi dito, uma grande mentira que foi dito para a humanidade, é que nós temos apenas uma existência e que a vida se resume apenas na vida corpórea. E nós, na verdade, somos espíritos imortais. Nós estamos apenas vivenciando um momento nessa matéria. E, portanto, quando nós estamos aqui materializados, e se nós estamos apenas focados e vivendo a matéria, fica até sem sentido, muitas vezes, a gente perpetrar uma dor, a gente transpor essa dor. Porque se eu acabando com a minha vida, nada vai existir, e eu acabo com o meu sofrimento, que lógica tem eu continuar existindo e sofrendo? Pensando assim, existe até uma lógica, só que é um ledo engano, porque todos nós, e na doutrina e na literatura espírita, existe uma farta mensagens de outros planos, do plano espiritual, de espíritos desencarnados, nos relatando o que eles encontraram de grande sofrimento quando eles cometem o suicídio e se encontram no mundo espiritual. A primeira surpresa: a vida não cessou, a vida não acabou, ele continua a existir. Esses relatos são muito fartos e todos nós conhecemos. Por quê? Porque nós simplesmente não deixamos de existir depois dessa vida, ou seja, depois da morte. E o quanto doloroso pode ser quando a gente acreditamos que com a morte tudo se encerra. Porque na materialidade
não existe um consolo. Quantos de nós já passamos e estamos passando por algumas aflições em que nada, absolutamente nada resolve, a não ser nós acreditarmos numa vida futura, em que exista algo que dê sentido a essa vida. Porque simplesmente passar por uma existência, passar por uma grande dor, enquanto que aparentemente outros não passam por dor nenhuma, que sentido tem a nós continuarmos a existir na sofrência? Nenhum, né? Mas não é assim. Nós somos espíritos imortais. E isso é uma lei divina. As reencarnações, as sucessivas reencarnações que nós temos nessa vida, ela vem para o quê? Para que nós possamos aprender a depurar a nossa alma, a melhorar a nossa moral. Com isso faz com que nós crescemos. Então as nossas provas, as nossas expiações, elas são, na verdade, a depuração da nossa alma. Ah, mas então é bom sofrer? Não é bem assim. Nenhum de nós foi criado para sofrimento. Mas as causas dessas aflições, a doutrina vem nos ensinar e nos dizer que elas são necessárias e elas têm um sentido pedagógico. E se assim não fosse, o nosso Criador, que é a inteligência suprema, jamais nos criaria para sofrer. Se a dor está aqui e nós estamos passando por ela, uma mensagem ela tem. Quantos de nós aqui já não ouviu dizer: o que não mata fortalece? E é verdade. Porque quando a gente consegue transpassar dessa dor, a gente sai mais fortalecido. E inclusive, quando nós olhamos para trás, nós falamos: mas como eu consegui passar por aquilo? E passamos. E isso também nos dá empatia de olhar a dor do outro e dizer: persevere, você vai vencer, porque tudo passa. E passa mesmo. Porque uma existência não é nada. Agora, a forma como o Consolador, o Espiritismo nos traz a explicação é que nos tira não a dor, mas o desespero. Imagine, por exemplo, para um pai, para uma mãe, para alguém, para algum de nós, e todos nós já passamos por alguma situação assim, quando nós passamos por uma perda. Imagina e achar que naquele momento nós perdemos os nossos entes queridos para sempre. Isso é desesperador. No entanto, quando nós temos uma fé, quando nós acreditamos que tem um propósito e que essa existência ela é rápida e apenas uma passagem, é muito mais consolador. E não é que nós não vamos sofrer, não é que nós não vamos sentir a dor, mas nós não vamos nos desesperar. E isso é para tudo. Isso é para tudo nessa vida. Quando nós entendemos que nós estamos figurativamente num trem e que esse trem tem várias paradas e essas pessoas vão descendo, esses entes queridos vão descendo em uma estação antes de nós, dói. Mas dói para ele também que desceu. Qual que é a esperança? Qual que é o consolo? É saber que aquilo é apenas um momento e que nós vamos nos reencontrar. Então tem muito alívio, tem muita mensagem nessa dor, nesse doer, nesse sofrer. Então tem um propósito e infelizmente nós esquecemos disso. E nós chegamos aqui, nós nos tornamos mais materialistas e nós nos achando que vamos fechando a nossa visão e achamos que basta essa existência. E nós vamos passando pelo nosso dia a dia, pela nossa rotina, ocupados 100% com as atribulações do dia a dia e esquecemos que existe algo muito além de tudo isso. E aí dói, e aí a gente procura amenizar essa dor
com coisas que não vão nos ajudar. Porque os remédios que muitas vezes nós nos socorremos, e hoje em dia muito mais de forma recorrente, ele tem uma função que vai agir na matéria, no mecanismo da matéria. Mas e a dor da alma? Quem alivia essa dor? É a esperança. Jesus nos ensinou que com ele o jugo seria suave e o fardo seria leve. E ele vem nos dizer, e está aqui, os capítulos que antecedem o capítulo 5º do Evangelho, eles já são capítulos preparatórios para falar sobre lei de amor, porque Jesus vem e diz, eu não vim destruir a lei. E ele está ensinando o quê? A lei de amor. E nós entendemos e confundimos a lei de amor com a lei de paixões, com paixões. E não é esse amor, é um amor fraterno. E ele vem dizer, meu reino não é desse mundo. Ele já está falando de uma vida espiritual, não é só essa existência. Depois ele ainda fala, ninguém poderá ver o reino. Há muitas moradas na casa de meu pai. Quando ele fala muitas moradas na casa de meu pai, ele está dizendo, não é só essa vida, esse planeta, essa existência. O universo de meu Deus tem muitas moradas. De novo ele está falando de uma vida espiritual. E ainda ele fala de uma lei, que é a lei da reencarnação. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que ele está dizendo? É através das nossas existências e das nossas provas e das nossas várias existências que nós vamos depurando a nossa alma. E é assim que nós vamos aprendendo. E muitas vezes nós precisamos dessa dor, porque na alegria nós não aprendemos. Até porque quando nós encarnamos, nós já viemos com a dádiva do esquecimento. E nós somos colocados em provas. E nós estamos aqui não só em provas, também em missões. Cada um de nós que faz parte de uma família, que constrói uma família, está numa missão. A missão junto com aquela família. E se aqueles entes estão endurecidos, assim como nós estamos em prova. Seja no trabalho, seja no dia a dia, nosso com as amizades, com os nossos entes queridos. Mas nós estamos em prova. E o que nós estamos provando? Paciência, amor, perdão, humildade. Porque nós somos arrogantes, nós somos orgulhosos e vaidosos e nós padecemos por isso. As causas das nossas aflições são nós mesmos que causamos essas dores. E é isso que nós aprendemos. Aprendemos a nos responsabilizar e não mais nos vitimar. E eu achei uma coisa muito interessante, ela é uma mensagem do Emmanuel, e ele diz, foi psicografado pelo Chico, e vocês encontram no livro O Reconforto. E ele fala assim, nem todos os aflitos. Ele está dizendo, nem todos os aflitos serão bem-aventurados. Isso me chamou a atenção. E aí eu fui entender, e vocês vão entender também. E ele fala assim, a provação é um desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem. Ou seja, estamos reencarnados, estamos num planeta de provas e expiações. Então nós estamos aqui passando por uma provação, mas a maioria de nós não entende isso. E ele continua, depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela provação, que em nome da sabedoria divina lhe afere os valores e conquistas. Raros, porém, são aqueles que recebem dignamente. O impulsivo quase sempre converte-a em falta grave. A nossa impulsividade realmente nos faz padecer. Pessoas que agem de forma impulsiva para tudo na vida está fazendo com que a gente vá e ocasione um desequilíbrio na nossa vida. O impaciente faz dela a escura paisagem do desespero, onde perdem as melhores oportunidades de servir. O triste desvaloriza-lhe as sugestões e dorme sobre as probabilidades da autossuperação em longas e pesadas horas de choro e desalento.
Ora, quantos de nós não fica chorando no leite que derramou? E quantos de nós que fica preso na tristeza e na dor e não conseguimos avançar e ficamos presos no nosso passado e não vivemos o presente e não constrói um futuro? Olha que interessante. O ingrato transforma em calhau com que apedreja o nome e o serviço dos companheiros e vizinhos. Quantas vezes, e isso eu falo todos nós, fomos ingratos em algum momento na nossa vida, porque Deus nunca nos deixou sós. Mesmo no momento de maior dor e sofrimento, nós nunca estamos sós. E muitas vezes a gente não reconhece a ajuda que vem e muito menos a gente percebe de onde ela vem. E quando vem, muitas vezes nós nos esquecemos e terminamos virando as costas para o outro que precisa de ajuda ou mesmo para aquele que um dia estendeu a mão. Veja quantos pais estão em situação de abandono. Quantos filhos estão completamente desprezados. O indiferente foge-lhe aos avisos com que escapa impensadamente da orientadora que lhe renovaria os destinos. Muitas vezes a gente está tendo aviso, não vá, não faça, e nós vamos, porque nós não nos ligamos em pensamento ao plano espiritual maior, a Deus, e a gente deixa passar aquela oportunidade de forma imprudente. A gente termina caindo em desequilíbrio, caindo em grandes sofrimentos. O leviano esquece-lhe os ensinamentos e perde o ensejo de elevar-se por sua influência a planos mais altos. Esse, por exemplo, é muitas vezes aquela pessoa que supera uma dor e ela esquece muitas vezes que ela superou, que ela teve uma ajuda de Deus, que ela teve uma mão amiga, e ela se enche de orgulho e se envaidece e se coloca todos os louros. Eu passei por isso porque eu sou o melhor, e esquece inclusive de agradecer a Deus de estar ali naquele momento e ter superado aquela situação. O espírito prudente, entretanto, recebe aprovação qual oleiro que encontra no fogo o único recurso para imprimir solidez e beleza ao vaso que o gênio idealiza. Se a tempestade purifica a atmosfera e se o fel, por vezes, é o exclusivo medicamento da cura, a aprovação é a porta de acesso ao engrandecimento espiritual. Só aqueles que a recebem por esmeril renovador conseguem extrair-lhe as preciosidades. É por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados, de vez que somente aproveitando a dor para a materialização consistente de nossos ideais e de nossos sonhos é que se nos fará possível encontrar a alegria triunfante do aprimoramento em nós mesmos e como somos todos chamados pela vida comum nas lutas de cada dia. Emmanuel. Ou seja, quando nós estamos passando por uma situação aflitiva e quando a gente consegue realmente fazer daquele limão uma limonada, superar e ainda nos fortalecer e ajudar o nosso irmão de caminhada, realmente nós somos bem-aventurados, porque nós realmente aprendemos a separar o bem sofrer do mal sofrer. Nós não nos revoltamos com Deus, nós não nos conformamos com a dor, mas nós passamos com resignação e por isso nós aprendemos e nos fortalecemos. Queridos amigos, bom trabalho para vocês. Fique com Deus, nosso Senhor. Que assim seja.